Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Meu nome é Paulo Lauá, eu sou psicólogo clínico, também tenho formação em teologia e é um grande prazer poder estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e também muito cuidadoso, que é a respeito da depressão. O que é depressão? Será que depressão é falta de Deus? Será que depressão é falta de vergonha na cara, falta de vontade de levantar da cama? Será que é isso? Nós vamos descobrir nesse vídeo. Acompanhe comigo. Eu já quero pedir você para deixar a sua curtida aqui e compartilhar esses vídeos lá no seu grupo do WhatsApp, porque esse vídeo pode salvar vidas. Nós sabemos que atualmente a depressão ela atinge mais de 15% da população brasileira. Isso das pessoas que buscam ajuda. Fico imaginando que esse número pode ser até muito maior do que de fato as pesquisas e a estatística têm mostrado, tendo em vista que poucas pessoas, boa parte, não vou dizer poucas, mas boa parte das pessoas não buscam auxílio, né? Não buscam ajuda psicológica nem psiquiátrica quando estão em depressão. Isso acontece muito em razão das falácias que existem por aí a respeito de depressão. Como, por exemplo, que depressão é falta de fé, que depressão é falta de Deus, que depressão é falta de vergonha na cara, que depressão é preguiça, ou que depressão é draminha, né? Muita gente fala que também depressão é só uma frescurinha de quem não tem o que fazer. E a gente sabe pelas pesquisas, pela ciência, que não é bem assim, pessoal. E hoje a minha proposta aqui é apresentar para vocês o que de fato é a depressão, mas também um argumento muito importante a respeito das pesquisas mais recentes em neurociência a respeito do que é a depressão e onde está a depressão. Mas para além dos sintomas, o que de fato, Paulo, acontece no nosso cérebro? E aqui, pessoal, eu quero que vocês prestem muita atenção. Talvez eu vou dizer alguns nomes, algumas nomenclaturas aqui que você desconhece, obviamente, talvez não seja o seu ramo de estudo, mas é muito importante que você pelo menos entenda onde que está a depressão e quais são os sistemas que a depressão ela afeta diretamente no nosso cérebro. Sim, a depressão é uma doença do cérebro, não é uma doença do espírito, não é uma doença da alma. Entendo que muitas vezes foi propagado essa ideia de que a depressão ela está contida ali na alma, que está contida ali no espírito da pessoa, mas não, a depressão é uma doença como qualquer outra, como uma doença, por exemplo, que você pode ter no coração, uma hipertensão ou um problema pulmonar, um problema no estômago, certo? Mas temos também problemas na estrutura do cérebro. E claro que quando a gente está falando de um adoecimento do cérebro, vai reverberar nas cognições, no comportamento e nas emoções da pessoa, né? E por isso a gente acredita, então, em virtude dessa filosofia, né, que foi passada por anos e anos e anos para nós, de uma visão de que todos os problemas que temos a respeito de pensamentos, de comportamentos e de emoções, elas estão contidas na alma. E a gente precisa agora desconstruir um pouco isso, tendo em vista que a ciência mostra outra coisa. Então vamos lá. Onde está a depressão? Nós temos algumas estruturas dentro do nosso cérebro, como por exemplo as estruturas que formam um sistema denominado de sistema límbico, que é um sistema bem interno no nosso cérebro, bem nuclear, né? Imagina aqui o cérebro como uma grande bola, né? E dentro dessa bola existe um núcleo, né? E esse núcleo a gente é formado por várias outras sub-regiões, e esses núcleos, por sua vez, têm alguns nomes, né? Essas sub-regiões dentro desse núcleo, melhor dizendo, elas têm algumas regiões. E algumas regiões muito envolvidas com as reações emocionais, as reações afetivas, os sentimentos das pessoas, aquilo que as pessoas sentem no próprio corpo, né? E a depressão ela é sentida no corpo, né? Tanto é que quando você vai entrevistar uma pessoa que está com depressão, ela fala, olha, o meu corpo dói, o meu corpo que está cansado, eu sinto um aperto no peito, uma dor no peito, tendo em vista que as nossas emoções elas são sentidas no nosso corpo, não dentro do cérebro. Então, vamos lá. Nós temos uma região no nosso cérebro que a gente denomina de amígdala. Amígdala cerebral. Não tem nada a ver com as amígdalas aqui, né, do tradicionalmente chamado de amígdalas,
aqui da nossa garganta. E a amígdala ela é responsável por detecção de perigo no ambiente. E por isso, as pessoas que têm depressão, elas têm uma ativação maior na sua amígdala. Isso acaba sendo demonstrado quando, por exemplo, a pessoa ela percebe muito no seu ambiente coisas negativas, né? Ela tem medo do futuro, ela tem raiva do passado, ela se culpa muito pelo passado. Então, isso a gente percebe, né, pelas próprias imagens do cérebro de pessoas com depressão, que a região da amígdala ela fica mais ativa. Mas não é somente a região da amígdala, mas também uma região muito importante, que é o córtex cingulado anterior. Esse córtex cingulado anterior foi estudado por uma grande pesquisadora chamada Ellen Mayberg. E ela percebeu que pessoas com depressão tinham essa região também muito ativa. E dentre várias funções que o córtex cingulado anterior ele exerce, uma das principais é a detecção também de perigo, né? Ela recebe informações ali do sistema sensorial do nosso corpo a respeito de perigos, e ela então é responsável por iniciar então uma ativação para o processo de luta ou fuga. Só que pessoas que têm depressão, como tem essa região muito ativada, acaba exagerando muito nas percepções. Isso acaba, por consequência, aumentando um sistema que é denominado de eixo HPA, que é o sistema do estresse. Obviamente, né? Então vamos ali para a prática. A pessoa com depressão, ela começa a ver que a sua vida não tem muita razão de existir. Ela não tem muitas coisas boas na vida, né? Ela só vê as coisas negativas que acontecem na sua vida. Às vezes acontecem muitas coisas boas, mas ela só fixa nas coisas ruins que aconteceram. Isso acaba gerando então um estresse no seu corpo. O seu cérebro interpreta que o tempo todo ela está sofrendo coisas ameaçadoras, né? Ela está sendo punida o tempo todo no seu ambiente. Isso acaba aumentando então o seu cortisol a partir desse eixo HPA. Então ela começa a perceber muitas ameaças e fatos negativos, tanto no ambiente interno, que são os seus pensamentos, quanto no ambiente externo. Isso, por sua vez, é verbalizado através de pensamentos de desamparo, né? Quando a pessoa diz, olha, minha vida não tem mais o que eu fazer, né? Eu já tentei de tudo e nada muda, nada se resolve, a minha vida não vale a pena ser vivida, tudo está dando errado. E muitas vezes nem quando a gente vai investigar, a gente vai percebendo que a vida da pessoa também tem coisas boas, mas ela não consegue enxergar. E isso também está relacionado a uma diminuição da ativação de uma região muito importante, que é a do hipocampo, que é uma região de formação de memórias. E por isso a pessoa não consegue formar boas memórias. Ela foca muito na formação de memórias de cunho mais negativo. Além disso, também já há algum tempo nós sabemos que a depressão ela é sustentada por uma desregulação de neurotransmissores, né? Principalmente da absorção das células a respeito desses neurotransmissores. Às vezes o neurotransmissor até está presente ali no cérebro, mas não existem portinhas suficientes nas células para sugar aquela substância, né? E principalmente os neurotransmissores envolvidos na depressão são a serotonina, a dopamina e a norepinefrina, que acabam repercutindo então em sintomas como, por exemplo, desespero, né? Em virtude da baixa de captação de serotonina, as pessoas ficam mais ansiosas, mais angustiadas, não tem tanta aquela sensação de calmaria. E por outro lado, também a dopamina e a norepinefrina estão envolvidos ali com a motivação, com a energia para fazer as coisas, né? Até mesmo para mudar algumas coisas na vida. Tá certo, pessoal? Então, desde já eu quero agradecer você por ter assistido esse vídeo até aqui. Já deixa a sua curtida, inscreva aí no nosso canal para que isso motive a gente a estar dando continuidade ao nosso trabalho aqui, tá bom? Forte abraço para vocês e até a próxima.